queridos. Luaninha tá ali. Amém? Posso pregar a palavra? Presta atenção então, tá? Vamos lá. Mateus 28, presta bem atenção. O título diz assim, ó. A ressurreição. A ressurreição de quem, igreja? Quem que morreu por você? Quem que ressuscitou no terceiro dia? Coloca aí pro bispo, para ver se vocês estão tão espertos, tão atentos. A ressurreição. Ressurreição de quem? Coloca aí pro bispo. Isso, de Jesus. Então presta atenção. A gente está comemorando a ressurreição de Jesus. O que é ressuscitar? É aquilo que está morto ser trazido de volta à vida. Jesus, fisicamente, ele tinha morrido e foi trazido de volta à vida. Mas a ressurreição não é apenas de Jesus, como você imagina. Ela também faz parte da sua vida. Porque, querendo ou não, você também era uma pessoa morta. Você também era uma pessoa condenada. Condenada a sofrer, condenada a viver doente, a viver na miséria, angustiada. Você era uma pessoa condenada a sofrer eternamente. Então, Jesus, ele não ressuscitou apenas para ele, mas para que você também tivesse vida, para que você também tivesse uma nova oportunidade. Porque talvez você chegou até aqui antes de conhecer Jesus e você também estava com tudo morto dentro de você. O coração, a família, o casamento, a saúde. Parece que tudo estava prestes a morrer. Você fala assim, bispo, não tem mais saída, não tinha mais saída. A minha vida financeira, sentimental. Eu estava vivendo uma vida, bispo, onde eu estava vendo que o fim era a morte. Que o fim era eu perder tudo que eu tinha. Mas quando eu encontrei Jesus, e se você não encontrou nessa noite, você vai encontrar. Quando você encontra com Ele, tudo aquilo que estava morto passa a ter vida novamente. Ele ressuscita os teus sonhos, os teus projetos, a tua casa, a tua família, o teu casamento. Porque é assim, todo encontro com Jesus, Ele faz trazer vida àquilo que está destruído, aquilo que está morto. Ele restaura, Ele vivifica, Ele ressuscita. Você era uma pessoa vazia, morta, porque uma pessoa que vive para o mundo, ela é morta para Deus. Então você era uma pessoa morta, você era uma pessoa vazia, você não tinha um formato na sua vida. Mas, assim como Jesus ressuscitou, nessa noite tudo aquilo que está morto dentro de você também vai ressuscitar. A tua felicidade, a tua saúde, a tua vida sentimental, o teu interior, a tua alegria. Você está entendendo, sim ou não? Porque Jesus, ele ressuscitou para viver novamente. E ele vive até hoje. E é isso que você tem que fazer também. Você tem que morrer para o mundo para poder viver para Deus. Porque só em Jesus você consegue encontrar vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você possa viver novamente, para que você tenha a tua vida ressuscitada, a tua história, o teu casamento, a tua vida financeira, é necessário primeiro a morte, para que depois venha a vida. Primeiro você vai ter que matar o mundo dentro de você, matar o mundo na tua mente, no teu coração, para que você possa nascer de novo, para que você possa ressuscitar em um novo corpo, com uma nova história, uma nova vida. Então, antes de nascer, é necessário morrer. E foi o que Jesus fez. Jesus primeiro morreu e depois ele ressuscitou. É o que está faltando para você muitas vezes. Está hora de você matar aquilo que ficou dentro do teu coração. Sentimentos antigos, coisas antigas, mágoas, tristezas, tudo aquilo que tem feito você morrer por dentro, tudo aquilo que tem matado a tua alegria, o teu sorriso. Está na hora de você tirar da sua vida, tirar o mundo da tua mente, o passado, porque Deus, ele quer te restaurar e te ressuscitar novamente para que você possa viver coisas novas, Débora. Não para que você viva o que aconteceu lá atrás.
Estão entendendo, sim ou não? Então aproveita essa oportunidade, assim como Cristo deu a oportunidade para você lá atrás. Hoje Ele está te dando uma nova oportunidade para que você acorde, ressuscite e passe a viver aquilo que você nunca viveu antes. Uma nova história, um novo começo, um novo amor, uma nova alegria. Mata o que está dentro de você para que Deus possa viver na tua vida. Estão entendendo, sim ou não? Então Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele foi trazido de volta à vida. E é o que Ele quer fazer por você. Te trazer de volta à vida. Te trazer de volta a viver com Ele, na presença dEle. Te trazer de volta para perto dEle, para que Ele possa cuidar, proteger, guardar, para que Ele possa te orientar, te abençoar, para que Ele possa falar com você, para que você possa conquistar tudo aquilo que Ele prometeu. Então para isso Ele quer te trazer de volta. Só que você tem que querer, porque Ele não obriga ninguém. Você quer voltar para Deus, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Você quer voltar a viver com Ele? Você quer ressuscitar entre os mortos? Porque quem vive no mundo é morto. Você quer ressuscitar para viver com Ele? Diante dEle? Nessa noite Ele está te chamando. Ele está te convidando a ter essa nova oportunidade. Assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, nessa noite Ele está te chamando para que você ressuscite para viver com Ele. Para que você morra para esse mundo e viva com Deus. Estão entendendo, sim ou não? Coloca aí pro bispo. Estão entendendo, igreja? E diz assim, ó, vamos lá. Versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem... Perdão, pessoal. Versículo 1, né? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que é o sepulcro, pessoal? Alguém sabe dizer? Coloca aí pro bispo. O que significa o sepulcro? É o túmulo aonde Jesus estava, né? Em outras palavras, o cemitério, o túmulo ou o caixão, aonde ficavam aquilo que era morto. Então era um lugar de coisas mortas. O túmulo, o sepulcro, ali se encontra o que é morto. Então, as duas Marias, elas foram até lá, daquele lugar que era um lugar de coisas mortas. E talvez é aí que está o problema. Porque você tem vivido lugares ou coisas ou momentos que você olha assim e fala, bispo, parece que eu estou vivendo num lugar morto. Parece que eu estou vivendo um sentimento morto, uma vida morta, bispo. Esse lugar tem me matado, tirado a minha paz, a minha alegria. Esse lugar que eu tenho vivido, esse algo que eu tenho vivido, essa coisa que tem vivido, que tem acontecido na minha vida, tem me deixado como uma pessoa morta. Parece que eu me encontro dentro de um sepulcro. Parece que tudo está morto na minha vida. Os meus sonhos, meus objetivos. Mas presta atenção que eu vou te falar. Quando as duas Marias elas foram até lá, na mente delas, elas iam encontrar Jesus morto naquele lugar, porque era um lugar de coisas mortas. Só que elas não imaginavam que Jesus, dentro daquele lugar, tinha saído de lá vivo. E é isso que você tem que entender. Presta atenção. Quando você vai ao encontro do Senhor Jesus, até o lugar que você tem vivido, que se parece morto, Ele faz viver novamente. Ele faz ser um lugar de vida. Ele vai ser um lugar de reencontro. Elas foram até lá, naquele lugar, achando que ia encontrar Jesus morto, porque era um lugar de coisas mortas. Só que não foram o que elas encontraram, porque aonde há Jesus, é impossível que haja morte. Você está entendendo, sim ou não? Aquele lugar podia ser um lugar de morte, de coisas mortas, mas não quando Jesus estava presente, porque lá dentro foi um lugar que aconteceu a vida, a ressurreição.
Então, quando Jesus está dentro de você, está dentro da tua casa, dentro do teu coração, por mais que as coisas pareçam que vão morrer, por mais que você olhe e fala, bispo, eu vou encontrar a morte. Quando você tem Jesus dentro de você, ainda que morra, viverá. Você está entendendo, sim ou não? Aquele lugar de morte, elas iam encontrar Jesus morto na mente delas, mas não foi o que aconteceu. Porque toda vez que você vai ao encontro do Senhor, tudo aquilo que está morto é trazido de volta à vida. E Jesus estava vivo. Você vê, elas foram até lá chorando, tristes, angustiadas, achando que naquele momento ali ia ser o pior momento, porque iam ver o corpo de Cristo lá. Elas foram chorando, amargurada, para aquele lugar, porque aquele lugar era lugar de coisas mortas. Mas quando Jesus é presente, irmão, a Bíblia diz assim que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Então não há nada morto para você se Jesus estiver na sua vida. Se Jesus estiver na tua história, na tua casa, no teu coração, ainda que pareça morto, Jander, o teu sonho viverá. O teu casamento viverá. A tua história mudará. Ainda que pareça morto o teu projeto, os teus negócios, o teu sonho, quando há Jesus, também há vida. Estão entendendo, sim ou não? Naquele mesmo lugar que é aonde você foi humilhada, aonde você foi jogado pedras, naquele mesmo lugar aonde te fizeram chorar, te fizeram sofrer, naquele mesmo lugar que falaram que você não era nada, que você não era ninguém, naquele mesmo lugar é aonde vai ser trazido para você a vida novamente. Estão entendendo, sim ou não? Jogaram Jesus morto lá dentro, só que de lá ele saiu vivo. Talvez as pessoas estão jogando você como uma pessoa morta, que não tem mais jeito, que nunca vai mudar, que nunca vai dar certo com ninguém, que nunca vai conquistar nada na sua vida. Estão jogando você em um lugar onde as pessoas acham que você vai ficar ali para sempre, que você vai apodrecer ali. Mas não é o que Deus tem para você. Porque Deus vai fazer você sair dessa situação viva, restaurada, ressuscitada, transformada. Estão entendendo, sim ou não? Podem ter jogado você no fundo do poço, podem ter jogado você no túmulo, mas não é o teu lugar. Deus vai te tirar daí para que você viva. Amém, igreja? Amém? E diz mais assim a palavra do Senhor. Presta atenção, versículo 2, escuta. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. É um anjo, não o anjo. O anjo do Senhor era Jesus antes de encarnar. Um anjo era um anjo dos milhares, tá? Então, um anjo do Senhor desceu e houve um grande terremoto. Sabe esse terremoto que você está passando na tua vida, que você não sabe o porquê? Você fala, bispo, parece que do nada começou um grande terremoto na minha vida. Tá tudo tremendo, bispo. Meu emprego tá tremendo, minha vida financeira, sentimental. Parece que tudo, bispo, tá tremendo. Eu tô vivendo um terremoto dentro da minha casa. Parece que tudo veio para desabar, que tudo veio para cair, bispo. Não, é porque o anjo do Senhor desceu sobre a tua vida para tirar essa pedra do lugar. O terremoto é para remover a pedra, não para te destruir, para te derrubar. Esse terremoto que tem acontecido é para remover essa pedra que tem impedido você de sair, de viver. Essa pedra que tem impedido você de ser feliz, de conquistar, de caminhar. E olha que forte. Fala assim que aquela pedra foi removida e ele se assentou por cima daquela pedra. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele remove o problema da tua vida
e te coloca acima do problema. Você está entendendo, sim ou não? Aquela pedra foi removida e ele se sentou em cima dela. Ele estava acima daquilo que era um problema. É o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, ele não remove apenas o problema, ele te coloca por cima dele. Aquele problema que antes era grande, que antes te impedia de ser feliz, aquele problema que estava tampando a tua vida, impedindo você de conquistar, aquele problema que você achava que era impossível ser resolvido, que era muito grande para você. Deus, ele pega você e coloca você por cima deles, para mostrar que grande é aquele que está com Deus. Não existe problema grande para o nosso Deus. O nosso Deus que é grande para qualquer problema, para qualquer pedra. Você está entendendo, sim ou não? Está entendendo? Então repete aí na sua casa: o meu Deus é maior do que qualquer problema. Não é o problema que é grande para o meu Deus que é grande para qualquer problema na minha vida. E Ele vai remover essa pedra. Amém? Então aquela pedra foi removida. Assim como nessa noite Ele está removendo a pedra dos teus olhos, para que você possa enxergar o que está acontecendo. Assim como Ele está removendo a pedra da tua vida financeira, sentimental, que tem impedido você de ser feliz no amor, que tem impedido você de prosperar. Essa pedra que tem impedido você de sorrir, de ver a luz do dia, de viver. Porque parece que você está vivendo dentro de um sepulcro, tudo escuro. Você não consegue ver luz, uma saída, não consegue encontrar uma resposta. Nada dá certo. Tem uma pedra impedindo você de ver a luz. Só que Deus enviou um anjo para remover aquela pedra. E nessa noite aí na tua casa, onde você estiver, esse anjo vai tocar sobre você. Porque você vai voltar a viver e a enxergar a luz sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você crê sim ou não? Você crê nisso? O anjo vai descer aí na tua casa, na tua vida, e vai te colocar por cima desse problema, por cima dessa pedra. Amém, igreja? E diz mais assim a palavra, vamos lá, versículo 3, escuta. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Olha que forte. Está falando assim que quando os guardas viram o anjo do Senhor, os guardas ficaram como mortos. Porque, presta atenção, às vezes você acha na tua vida que o problema veio para te matar. Só que diante daquilo que é do Senhor, é o problema que tem que morrer. Aqueles guardas eram um problema. Estavam lá para impedir que alguém chegasse até lá. Mas quando eles se depararam com o anjo do Senhor, com aquilo que era de Deus, aquilo que estava ali para matar qualquer um, foi quem ficou como morto. Sabe isso que se levantou na tua vida que parece que veio para te matar o teu coração, para destruir a tua família, o teu casamento? Sabe esse problema que veio, que parece que vai te matar? Você fala, bispo, é a dívida, é a preocupação, é a ansiedade, o medo, o pânico, o desespero, é o desemprego, bispo. Parece que veio para me matar, a palavra que feriu o meu coração, aquilo que a pessoa fez que me machucou, me matou. Quando você se coloca diante de Deus, isso que veio para te matar é que acaba morrendo. Tá entendendo, sim ou não? A paz, pastor, meu amado, Deus abençoe, pastor. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Então dizendo ali que quando os guardas viram aquilo que era de Deus, eles ficaram como mortos. É assim que o problema tem que ficar diante do teu Deus. Ele não pode ter vida em você. Ele não pode ter vida diante de você. O teu problema ele não pode viver nas tuas custas, nas tuas costas, na tua mente. Muitas vezes o problema está vivendo diante de você por muitos anos. A dor, a doença, o desemprego. Está na hora desse problema morrer. Está na hora de tirar isso da tua vida.
Quando o problema se depara com aquilo que é de Deus, com a palavra, com a fé, com a oração, o problema morre. Você está entendendo, sim ou não? Está na hora desse problema que tem vivido com você, já tem vida própria o seu problema. Contas, dívidas, preocupações. Está na hora desse problema que já tem vida própria, ele morrer diante do Senhor que você busca. Porque nenhum problema pode viver diante do nosso Deus. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Estão entendendo? E diz mais assim a palavra, pastor, marcar um dia para o senhor vir pregar aqui, pastor. Na live, né? Não aqui no Brasil. Presta atenção, versículo 4. Versículo 5, que eu já li o 4. Ó, versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Então, o anjo falou assim: não tenhas medo, porque eu sei que vocês vieram buscar Jesus. Quem que elas estavam buscando, igreja? Elas foram lá buscar o bispo? Elas foram lá buscar o pastor? O anjo? O apóstolo? O bispo Macedo? O papa? Quem que elas foram buscar? Quem? Jesus. Elas foram buscar Jesus. Presta atenção que eu vou te falar. Elas não sabiam elas não sabiam que ia encontrar Jesus vivo. Para elas, Jesus estava morto. Elas foram buscar Jesus, que foi crucificado. Quem que você tem buscado na sua vida? Quem você tem buscado? Ou você só tem buscado aquilo que Jesus pode oferecer? Você tem buscado todo mundo, a ajuda do homem, do advogado, do médico. Você tem buscado a ajuda lá no mundo. Só que o único que foi crucificado por você é Jesus. Não é o bispo, não é o pastor, ninguém. Só Jesus. Crucificado por você, porque Pedro também foi, o discípulo também foi, mas por você só Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Presta atenção. Muitas vezes você não sabe como vai encontrar Jesus. Você olha para a tua vida, para o teu caminho e fala assim: eu não sei aonde encontrar, eu não sei como encontrar. Mas quando você se coloca diante dele, quando você se coloca à disposição de buscar Jesus, não importa como, de que maneira, você pode ter certeza que você encontra. Tá entendendo, sim ou não? Elas não sabiam como encontrar Jesus lá, só que elas foram buscar. É o que você tem que fazer. A situação pode estar difícil, pode estar tudo ao contrário, tudo desfavorável a você, pode estar perdendo tudo dando errado, não importa de que maneira, nem que for cansado, triste, angustiado, chorando. Eu vou buscar Jesus, porque eu sei que quando eu encontrar com Ele, algo vai mudar na minha vida. Você está entendendo, sim ou não? Quando você encontra Jesus, não importa a situação que você está vivendo, você pode ter certeza que algo muda. A tua história muda, a tua casa muda, a tua vida muda. Estão entendendo, sim ou não? Então passe a buscar Jesus. Ao invés de ficar buscando um homem, ao invés de buscando solução no mundo, resposta do mundo, busca Jesus. Tinha um monte de discípulos lá. Um monte! Duas se propuseram a buscar Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, mas os que buscam são poucos. Que é melhor você fazer parte desse pouco que vai buscar Jesus, do que da multidão que vive chorando por Ele. Lá tinha um monte de discípulos chorando por Jesus, chorando pela morte dele, entristecido, magoado, revoltado, perguntando por quê. Só que duas mulheres, não era homem não, duas mulheres se propuseram a ir até onde ele estava. Então quando você vai ao encontro do Senhor e não fica esperando, quando você vai, você encontra o que você busca. Elas foram encontrar Jesus, achando que estava morto, não importa. Mas elas encontraram Jesus vivo.
Quando você encontra, quando você busca, você pode ter certeza que você encontra o teu socorro, a tua resposta, a restauração para o casamento, para a tua vida, a transformação em qualquer área da tua vida, em qualquer circunstância. Só que para isso você tem que buscar. Estão entendendo, sim ou não? Na tua casa, na igreja, busca Jesus. Amém? E diz mais assim a palavra. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Coloca aí pro bispo. Estão entendendo? Presta atenção, igreja. O versículo 6. Vanessa. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vinde e vede. Vem e veja. O anjo falou assim, eu sei, ó. Jesus não está aqui porque ele ressuscitou como ele havia dito, como ele havia falado. Então Jesus já tinha determinado e Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar. Só que os discípulos não prestaram atenção. Parece com algumas pessoas que eu conheço. Deus já falou que vai te abençoar, que você comeria o melhor dessa terra. Jesus falou que toda enfermidade ele levou. Falou que estava consumada a tua vitória, testelestai. Consumado, que você comeria o melhor, que você viveria bem. Que se você crer, você seria salvo, crer e for batizado. Só que parece que você não esqueceu de tudo aquilo que Jesus falou. Você tem se esquecido de tudo aquilo que ele prometeu. Mas presta atenção, tudo aquilo que Deus prometeu se cumpre. Jesus já tinha falado e se cumpriu. E o anjo falou assim, ó, vem aqui e veja a palavra se cumprindo diante dos teus olhos. Você entendeu? A palavra se cumpriu diante dos olhos dela. Quando você vai até o Senhor, você vê sobre a tua vida a palavra dele se cumprindo diante dos teus olhos. Vem e veja. Só que antes de você ver a palavra se cumprindo, o que tem que fazer, igreja? Coloca aí pro bispo. Antes delas ver o túmulo vazio lá, antes dela ver a palavra do Senhor se cumprindo, que não tinha nada naquele túmulo, o que elas tiveram que fazer? Coloca aí pro bispo, vamos ver se está prestando atenção. O que elas fizeram antes de ver? Antes de ver a palavra, o poder de Deus, o que elas fizeram? Coloca aí pro bispo, não está lendo a Bíblia não? Está aqui na Bíblia. O que elas fizeram? Coloca aí. Vim. Tem que vir. Tem que vir até ele. Você está entendendo, ou não? Jesus não foi até elas. Elas que tiveram que vir ver. Então presta atenção. Se você quiser ver a palavra do Senhor se concluir na tua vida, você vai ter que vir buscar. Você vai ter que vir até ele. Porque se você ficar igual os discípulos ficaram, lá chorando, lá murmurando, se lamentando pela perca, pela morte, você nunca vai ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Para que você veja com teus olhos o poder da palavra se cumprindo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde, você vai ter que vir. Um anjo falou assim: vinde e vê que o túmulo está vazio, porque a palavra dele se cumpriu. Você está entendendo, sim ou não? Se você não vir buscar Deus, o emprego não vai chegar. Se você não vir buscar Deus, teu casamento não vai ser restaurado, tá? Se você não vir buscar Deus, vai ser difícil ser curada. Vai ser difícil sair da depressão, da angústia, do medo, do pânico. Vai ser difícil a porta do emprego se abrir se você não vir buscar Deus. Não adianta o bispo ficar orando, o pastor ficar orando, se você não vir e ver. Estão entendendo, sim ou não? Vinde ver a palavra do Senhor se cumprir sobre a tua vida. Tem que vir até ele, irmãos, não vai acontecer. Estão entendendo? E elas viram Nazaré com os olhos, porque elas foram lá e enxergaram aquele túmulo vazio.
enxergaram aquilo que Jesus falou acontecendo, da mesma forma que hoje Ele tem falado, está falando e vai acontecer na tua vida, porque a tua história ainda esse ano, por mais que pareça que não tenha saída, ainda esse ano você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque você veio. E aquele que vem até Ele, irmão, jamais volta vazio, jamais volta igual. Estão entendendo, sim ou não? Desse jeito. E diz mais assim, ó. Vamos lá, versículo... Já vai terminar, eu acho. Versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vou-lhe tenho dito. Primeira pregação pós-Jesus. Aqui foi a primeira pregação do evangelho pós-Jesus. Depois que Jesus avisa os discípulos que ele ressuscitou dos mortos. A primeira pregação foi feita depois de Jesus, foi feita por uma mulher, sabia? O anjo falou assim, ó, vai lá e prega para os discípulos, avisa eles lá que Jesus ressuscitou dos mortos. A primeira pregação depois de que Jesus ressuscitou. E é o que você tem que saber. Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Porque aonde há Jesus há vida. E quando você está em Jesus, quando você está enraizado em Jesus, em você também tem que ter essa vida. A maior pregação que você pode fazer é essa daqui. Você pode não saber pregar, você pode não saber ler a Bíblia, você pode não saber falar, mas quando você olha para uma pessoa e fala assim, ó, Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio, ponto, irmão. A maior pregação que você pode fazer. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Sim, eu creio. Ali você ganhou para Jesus a alma. Ali você ganhou uma alma para Jesus. Você crê que o Filho de Deus ressuscitou? Creio. Maior pregação, melhor pregação que você pode fazer com uma pessoa. E elas foram pregar para quem andava com Jesus. Porque os discípulos podiam ter andado com Jesus, mas não acreditaram naquilo que Jesus falou. Porque quem acredita naquilo que Deus fala, irmão, sempre tem a certeza que a palavra dele vai acontecer. Se os discípulos tivessem levado fé, ou tivessem dado ouvidos àquilo que Jesus tinha falado, eles não estavam lá chorando, murmurando, reclamando, desesperados. Eles estavam lá confiantes e esperando que Jesus ia voltar. Em outras palavras, eles estavam lá esperando que Deus ia trazer a resposta, a solução, o socorro, que Deus ia enviar ajuda, o emprego, a cura, o milagre, em nome de Jesus. Quando você dá crédito e você confia na palavra do Senhor, você não fica chorando, desesperado, murmurando. Você fica esperando o teu milagre chegar. Estão entendendo isso ou não? Você fica esperando a palavra do Senhor se cumprir na tua vida. Você não se desespera porque não deu certo. Você não se desespera porque uma porta fechou. Porque aquele que confia no Deus sabe que Ele abre a porta muito maior do que aquela que se fechou. Estão entendendo isso ou não? Mas para isso você tem que dar ouvido e confiar. Amém, igreja? Amém? E diz mais assim, vamos lá, então vai ficar tarde, o bispo fala demais. Versículo... Já vai terminar no 10, versículo 8, ó. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então elas saíram depressa, nervosas, porque... E com alegria, a anunciar aos discípulos. Então presta atenção, olha que forte. Elas foram até aquele lugar, Alice, chorando, tristes. Mas quando elas souberam que Jesus estava vivo, elas estavam voltando sorrindo, alegre.
é igual você. Você vem até Jesus desesperado, triste, angustiado, aflito. Mas quando você sabe que Ele vive, e por Ele viver, Ele pode mudar toda a tua história, você volta feliz, sorrindo, alegre, contente. Não importa o jeito que você chegou até Jesus, você pode ter certeza que você vai voltar totalmente diferente. Não importa o jeito que você chegou aqui nessa noite, mas você pode ter certeza que vai sair daqui desse culto, dessa live, completamente mudado, transformado, alegre, feliz e confiante de que Jesus nasceu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Amém? Então elas vieram até o sepulcro triste de Eli, que nem você, triste, só que elas saíram de lá felizes. Estão entendendo? Saíram de lá contente, não porque elas receberam dinheiro, não porque elas receberam milagre e cura, porque elas ficaram sabendo da maior notícia de todos, que Jesus vive. Presta atenção. De todas as notícias que você pode receber na tua vida, não é que você ganhou na loteria, não é que você ganhou um dinheiro, não é que você vai casar, A maior notícia é que Jesus vive. E por Jesus viver, você vive também. Por Jesus reinar, você reina também. Essa é a maior notícia. Estão entendendo, sim ou não? Vamos lá, para terminar, versículo 9. E indo elas, olha que forte agora. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e os adoraram. Olha que forte. Elas foram as primeiras que encontraram Jesus, porque elas foram até lá. Elas foram aonde ninguém foi. Elas se propuseram fazer o que ninguém fez. E quando elas foram, na volta ela encontrou Jesus. Jesus apareceu para elas, porque elas fizeram o que ninguém fez. Quando você vai ao encontro do Senhor, você pode ter certeza que Ele aparece para você. Que Ele aparece em forma de socorro, de resposta, de emprego. Ele vai aparecer para a sua vida. Quando você vai até o encontro dEle. Quando você se propõe a fazer o que poucos fazem. Quando você se propõe a ser fiel no seu dízimo. Quando você se propõe a obedecer. Quando você se propõe a ler a palavra. Quando você se propõe a orar, a buscar, a jejuar. Quando você se propõe a estar diante dEle. Você pode ter certeza que você o encontra. Estão entendendo, sim ou não? E elas estavam felizes. E está dizendo ali assim, que elas encontrando Jesus, elas o adoraram. Você está entendendo, sim ou não? Porque a maior honra e a maior glória que você pode ter, irmão, é ter Jesus diante de você. A maior glória não é o que Ele pode te entregar. A maior glória é ter Ele. A maior honra não é o milagre, a porta, o emprego, a empresa que Ele dá na sua vida. Não! A maior honra que você pode ter é ter Ele sobre a tua vida. Então quando elas encontraram Jesus, elas já se colocaram diante dEle e o adoraram. É o que você veio fazer nessa noite. Nessa noite você está diante de Jesus, aos pés dEle, e você vai o adorar. Porque nessa noite você teve um encontro com Ele. Hoje você vai encontrar com Ele. Essa pedra vai ser removida e você vai encontrar com Ele. Amém, igreja? Vou ler o 10 para não ficar sem ler, tá? Mas já ia terminar por aqui. Só para não ficar sem ler, Jefferson, ó. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Você viu?
Diz, ó, não tenha medo, tá? Vão lá e diz a eles para que eles vão até a Galileia, porque lá eles me verão. Então os discípulos tiveram que sair para ir lá até Galileia, para que eles pudessem ver Jesus. Presta atenção. Para duas mulheres chegarem até aqueles discípulos e convencerem ele de que Jesus estava vivo, de que elas tinham visto Jesus, não foi fácil. Muitas vezes não vai ser fácil você falar de Jesus para tua casa, para tua família. Não vai ser fácil você convencer os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Mas escuta, a maior prova que eles têm de que Jesus vive é quando eles olharem para você e ver a mudança. Porque elas saíram de lá totalmente tristes, mas voltaram de lá totalmente transformadas. A maior prova é para que eles possam acreditar de que Jesus é poderoso, de que Ele vive, não é por aquilo que você falar, mas é por aquilo que eles verem em você. A mudança, a transformação. Porque você veio até Jesus de uma forma, mas jamais continua ou permanece do mesmo jeito. Então quando eles olharem para você, Jander, aí do salão de cabeleireiro, quando teus filhos, Francineide, olhar para você, quando teus amigos, Lucidal, olhar para você, as tuas amigas, lá no teu emprego, Nazaré, quando olhar para você, eles têm que olhar para você e ver Jesus. Porque você era uma pessoa totalmente diferente quando você veio buscar Ele. Mas hoje, e desde o momento que você encontrou com Ele, você já não é mais a mesma pessoa. E é isso que você é e o que você vive que vai fazer com que todos aqueles que não querem ouvir ou que duvidam, é isso que você se transformou em quem você é hoje, que vai mostrar para eles que Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a única vida que existe. E através disso eles vão querer ir buscar esse Deus também. Amém? Então eles foram até a Galileia porque viram nela que elas tiveram um encontro com Jesus, porque elas estavam diferentes. Quando as pessoas passarem a enxergar em você que Jesus transforma, que Jesus faz a diferença, elas vão querer viver isso também. Amém? Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Quem entendeu, coloca aí pro bispo. Entenderam, meus amores? Entendeu, Ju? Então vamos buscar o nosso Deus? Vamos buscar? Eu quero que você o adore, aonde você estiver. Amém? Entenderam a palavra, sim ou não? Entendeu, Alice? Ju? Entenderam? Você está diante do Senhor. Adora Ele. Você está tendo um encontro com Ele nessa noite. Um encontro que vai te mudar e mudar toda a tua vida. E mudar para quem olhar para você também. Vai se transformar por ver você transformada. Por ver em você a palavra. Por ver em você a luz. Amém, Muriele? Amém, mãe? Então aonde você estiver, eu quero que você nesse momento, quero que você esqueça tudo e adore o nosso Deus de todo o coração. Fala para Ele, igreja. Isso. Declara para o nosso Deus, aonde você estiver. O universo chora. Declara. O sol se apagou. Isso. Ali estava morto um Salvador. Fala de todo o coração. Seu corpo lá na cruz. Declara para Ele, Francineide. Seu sangue derramou. Fala assim, Jander, ó. O peso do pecado Ele levou o peso do pecado, igreja. Declara pra Ele de todo o coração. Fala pra Ele, Nazaré, Suzana. Fala assim, seu Toninho, isso. Fala pro nosso Deus. O universo. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Cessou. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. Declara. A morte
morte enfrentou. Fala de todo o coração. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu. E o que? Sepulcro se Fala de todo o coração. Isso, Lázaro. nada vencerá seu grande amor. Nada pode vencer o amor. A morte ou deixar A tua vitória. o rei ressuscitou. Declara. Ele venceu pra Levanta as tuas mãos e declara pro nosso Deus. Pra sempre. Isso. Pra sempre, pra sempre. Fala de todo o coração. Pra sempre. Ressuscitou. Fala pra ele. Me ressuscitou. Declara, declara, declara. Exaltar pra sempre. Dourado e pra sempre. E vive, ressuscitou. Declara de todo o coração. Porque ele ressuscitou, igreja. Declara. a terra Isso. estremeceu. O sepulcro se abriu. Nada vencerá Seu grande amor. Nada vai vencer o amor dele sobre a tua vida. Declara de coração. Levanta tuas mãos, igreja. Ele venceu pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Fala pra ele isso. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Fala de todo o coração. Isso, declara pra ele. Ressuscitou. Fala pra ele, Jander. Declara pra ele, Fernanda. Fala de todo o coração. Porque ele ressuscitou. Ele vai mudar a tua vida. Isso, declara pra ele. Pra sempre, 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 Senhor. Seja adorado o teu nome. Declara pra ele, igreja. Onde está a morte, a tua vitória? Não tem vitória, morte sobre Jesus. Declara de todo o coração. Fala pra ele, Francineide. Ele vai mudar a tua vida, Juliana. Declara. Cantamos, cantamos. Levanta as mãos e declara. Cantamos. Aonde? E cantamos, aleluia. Aleluia. Cantamos, aleluia. Fala pra ele, Francineide. Ao Cordeiro de todo o coração. Oh, aleluia. Cantamos, aleluia. Aonde? Então declara, Rai, declara. Cantamos, aleluia. Fala de todo o coração. O Cordeiro venceu. Fala pra ele aonde você estiver. Declara pro nosso Deus. Porque Pra sempre. ele é exaltado para sempre. Levanta tuas mãos e exalta ele, igreja. Isso. Oh Deus da nossa vida, te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome. Declara aí na tua casa. Declara. Ressuscitou. 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 Sim, meu Deus. Pai, queremos te adorar de todo o coração. Eu quero que neste momento você apenas adore o Senhor. Esqueça o que você quer, o que você precisa, e só adore esse Deus. Adora Jesus agora que se entregou. Esse Jesus que é poderoso, que está sempre diante daquele que busca, daquele que vai ao encontro, como você fez nessa noite. Jesus está diante de você, adora Ele, igreja. Diga para Ele que você o ama.
Diga para Ele como Ele é importante na sua vida, que Ele é tudo que você tem. Fala que você não é nada sem Ele, que você não sabe viver e não quer viver longe da presença dEle. Fala para Ele agora. Isso, declara o teu amor ao nosso Jesus Salvador. Ah, Jesus, te amamos, te adoramos de todo o coração, Jesus. O Senhor é tudo para nós. Te adoramos, meu Pai. Bendito é o teu nome. Santificado seja a tua presença. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Que o Senhor seja honrado, meu Deus, pela nossa vida. Oh, Pai Todo-Poderoso, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, meu Deus. Nós que somos maus, perversos. O Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor e adoração. Oh, Deus Todo-Poderoso, declara para Ele agora. Fala que você o ama. Fala para Ele, eu te amo, Jesus. Oh, Jesus poderoso. Oh, Surianda, Laba, Suricanda, Laba, Laias. Oh, Trianda, Laba, Suricanda, Laba, Surianda. Oh, aleluias. Oh, Deus da minha vida. Eu sou nada sem o Senhor, meu Pai. O que seria de mim se não fosse o teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia? O que seria de mim, meu Pai? Eu não sou ninguém. Eu sou miserável que precisa do Senhor. Só o Senhor é Deus, digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Ah, meu Pai, o Senhor é bendito, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é formoso, meu Pai. Diga para Ele que Ele é formoso. Declara que Ele é formoso, igreja. Fala pro nosso Deus aonde você estiver. Fala de coração, Dani. Isso. Busca a presença. Declara assim, ó. Fala pra Ele, mãe. Senhor, formoso és. Isso, fala de todo o coração. Fala pra Ele. Eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, a tua graça invade. Isso. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Sinta a graça dele. Amém. Formoso. Levanta tuas mãos e adora o Rei dos Reis, igreja. Fala pra Ele. Eu quero ver. Pois quando está, Senhor, neste lugar, declara de todo o coração. Invade de a mim. Declara pra Ele, igreja, isso. Fala pra Ele. Invade a mim. Levanta tuas mãos e adora o nosso Deus. Declara pra Ele. Isso. Que uma vez brilhou. Declara. Isso. Brilhou. E vem limpar. Brilhar. Brilhar. Resplandecer. O teu primeiro. Primeiro. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Chama Ele, igreja. E vem. A chama. Volta. Que uma vez brilhou. Declara. Isso. Fala de todo o coração pro nosso Deus. Vem limpar, brilhar, resplandecer. O meu primeiro. Isso, amor. Fala de
de todo o coração, declara para Ele. Primeiro amor. Sim, meu Deus. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor reacenda a chama nessa vida, nesse coração. Sim, meu Pai. Que a Tua verdade venha reinar sobre essa vida, essa casa, essa família. Que a Tua verdade reine sobre o coração, a escolha. Ah, meu Deus. Fala para Ele. Exalta Ele agora, igreja. Isso. Pai, que nessa noite esse povo saia da Tua presença. Saia dessa live, meu Pai. Não da Tua presença, mas que ela saia daqui com a certeza de que a Tua verdade reine sobre ela. A verdade que o Senhor é o caminho, a vida e a verdade, e não há outra que buscar. É o que eu determino nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga: eu recebo na minha vida a graça do Senhor. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ó, exaltado Tu és. Oh, aleluia. Amém. Brilhar, pastor. Resplandecer, ó. O que, igreja? Primeiro amor. É desse jeito, declare de todo o coração pro nosso Deus. Fala pra Ele, porque nessa noite Ele vai limpar a tua vida, o teu coração. Amém. Amém. Desse jeito, meus amores. Oh, que palavra abençoada, que culto abençoado, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Desse jeito? Pronto? Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor? Logo, logo, se Deus permitir, né, pastor? Eu vou estar aí com o Senhor, aí na Bélgica. Se for da vontade de Deus. A minha é. Não sei a do Senhor, pastor. A minha é. Agora... Amém? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado do culto hoje. Da reunião hoje. Foi abençoada. Foi especial. Por causa da presença do Senhor. E por causa da sua presença também. Amém, meus amores? Gostaram do culto? Coloca aí pro bispo. Sim ou não? Gostou, Cirleia? Nazaré? Também que vocês não abandonam o bispo por nada, né? Não abandonam a Deus, principalmente. Né, Elci? Lá dos States, né? Vocês não abandonem a Deus por nada. Né, mãe? Murielle tá ali. Deus abençoe, meus amores. Fico feliz que vocês tenham gostado, tá, Vielinha? Vai viver feliz, tá? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Pena de quem não veio, né, pessoal? Fazer o quê? O que eu vou falar? Aí depois ficar mandando mensagem pro bispo. Bispo, não tá nada bem. Não tá nada bem mesmo, irmão. Não tá buscando a Deus, nada tá bem mesmo. Tem razão. Nada tá bem. Faz tudo de qualquer jeito. Coloca as coisas de Deus em segundo plano. Não vai bem mesmo. Amém? Desse jeito. Amanhã estamos aqui para buscar pela tua vida financeira. Já de falar de vida financeira, chegou a hora de falar de dinheiro. Bispo, vou pedir a tua ajuda, a tua oferta, tá? Vou pedir a tua ajuda. Pessoal, ontem, quem lembra o dinheiro que o Jander deu pro bispo? Quem lembra? Graças a Deus, ontem, Jander, o bispo fez uma comprinha, tá? Comprei frutas. Comprei frutas. Comprei banana. Frutas. Comprei banana, porque a maçã tinha, não posso mentir, né? Tinha maçã já aqui. Então o bispo comprou banana, comprei uma melancia que a minha filha gosta, tá? Com a oferta que o Jander mandou pro bispo. Que era o que eu tinha, né? Então eu tô honrando aqui, tá, Jander? Muito obrigado de coração. A Suzaninha, Nazaré. Ô, bispo, vou mandar um dinheirinho pro senhor comprar um chocolate pro senhor, com todo amor. Oh, meu Deus, viu? Bispo, é pouquinho, mas é pro senhor comprar um chocolatinho. Obrigado por todo o carinho, por sempre lembrar do bispo, até na Páscoa, tá? Mandaram pra mim ontem. Eu tava no mercado. Vamos, tô aqui comprando leite pra minha filha já. Aí elas mandaram pro bispo. Obrigado de todo o coração, tá? Que Deus possa retribuir todo o amor, todo o carinho. Então, bispo, graças a Deus, comprei arroz. Comprei... Quem mais comprou mais, irmão? Comprei Danone pra minha filha. Minha filha gosta. Comprei mais coisas pra elas, tá?
O bispo, como que tiver. Eu nem tô comendo, irmão. Tô 70 dias de jejum. Tô comendo o quê? Só. Tô comendo é nada. Daqui a pouco o bispo só tá o... Se eu tiver de frente aqui, vocês vão pensar que eu tô de lado. Tanto que eu vou emagrecer. Tô emagrecendo. 70 dias de jejum é pra Deus honrar, né? Deus tem que honrar. Amém? Então se você puder ajudar o bispo com alguma oferta, tá? Você que é dizimista fiel, o bispo tem orado pelo seu dízimo. Tá bom? Você que é dizimista fiel, o bispo tem honrado, tem orado. Teve uma irmã nesse mês que ela deu o dízimo 3 vezes no mês, irmão. Tá aqui, ó, Catiene, a Fernanda, a Mariana, a Rose, a Bruna, Nazaré se tornou dizimista, a Lucidalva, povo abençoado. Amém, meus amores? Que só tenho a agradecer, tá? Pela fidelidade, por confiar no bispo também, né? Às vezes você, bispo, não tem igreja, vou dar meu dízimo pra quê? E obrigado por toda a confiança. Eu espero que vocês estejam vendo sobre a sua vida a mão de Deus, tá? Espero que você esteja vendo sobre a sua vida a mão de Deus agir, tá? Para que o bispo não seja um falso profeta, um mentiroso e um enganador. Amém, meus amores? Muito obrigado. Se alguém puder ajudar o bispo com alguma oferta, por favor, de coração, tá? Logo tá chegando o dia do bispo pagar a internet, que é dia 24. Na verdade, dia 25. O mês passado que eu falei errado, que era 24. Mas dia 25 tem que pagar a internet. Então, se alguém puder ajudar o bispo, tá? Por favor, de coração. De coração, tá? Alguma ajuda. Amém? Amanhã estamos aqui de novo, às 19 horas, mais uma vez. Busca pela vida financeira, né? Francineide, o seu filho também, tá, Francineide? Seu filho se tornou dizimista, sabia? Enviou o dízimo dele lá. Bispo, é pouquinho, mas enviou todo feliz. Ó, bispo, da minha primeira lavagem do carro, que ele montou o filho dela montou um lava-jato, sabia? É. Eu vou, bispo, dá pro senhor orar pra mim montar meu negócio? Tô querendo montar uma coisa aqui, bispo. Aí eu orei. Ele falou assim que primeira coisa que eu vou fazer, bispo. Mandou lá pro bispo. Fiquei todo orgulhoso dele, tá? Que Deus abençoe. Amém, meus amores? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho. Quem não passou no vídeo do bispo, passa lá, tá? Eu não vou ficar pedindo não, irmão. Quando você não faz, Deus envia outra pessoa que faz. Você viu aqui, né? Lá, elas foram lá buscar Jesus lá. Quando ninguém queria ir, ninguém queria fazer, elas foram. E quando elas fizeram, elas encontraram. Então eu não vou pedir mais nada pra ninguém, não. Não vou pedir pra ninguém passar no vídeo, compartilhar. Quando você fizer isso, pode ter certeza que você vai encontrar o teu socorro, tá? Obrigado, Vanessa. Deus abençoe. Muito obrigado de coração, tá? Que Deus retribua na tua vida. O bispo vai estar orando por você essa noite, tá bom? Quem quiser falar com o bispo, só mandar uma mensagem aqui que eu tô à disposição para atender. Tá, meus amores? Tá aqui essa... Vem aqui. Minha filha é exibida. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Olha aquela Maria Cascuda do Gibi, da Turma da Mônica. É a minha filha. Olha lá. Ai, Pipe. Manda beijo lá pro povo. Fala tchau, povo. Manda beijo pra avó. Manda beijo lá. Tá lá, avó. Olha lá, a avó tá lá, ó. Fala lá com a avó. Manda beijo. Manda beijo. Fala não. Não pode, vovó. Não pode. Não pode, olha lá. Amém, meus amores, ó. Que Deus abençoe. Muito obrigado de coração, ó. Beijo pra todos. Olha lá. Deus abençoe, tá? Até amanhã, em nome de Jesus. Abençoe o povo, filha, que nem o papai ensinou. Abençoe o povo lá. Fala, Deus abençoe em nome de Jesus a todos, tá? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, meus amores. Obrigado por todo o carinho. Até amanhã.